Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa Hora do Estudo Bíblico. Vamos continuar hoje com a segunda parte da série sobre o consolo para o crente, o consolo que Deus nos dá. Mas antes, vamos buscar ao Senhor em oração. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos ouvintes, muitos passando por necessidades financeiras, com problemas de saúde, com problemas nas famílias. Pedimos por cada um deles, Senhor. O Senhor conhece cada situação, cada caso, e nós pedimos que neste dia o Senhor possa suprir cada necessidade. Toque também no coração daqueles, Senhor, que estão afastados dos teus caminhos, que hoje possa ser um dia de reconciliação. E pedimos também por aqueles que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando as 4 maneiras através das quais Deus nos dá consolo. Vimos sobre o consolo das Escrituras e o consolo do Espírito Santo. A maravilhosa obra do Espírito Santo é confortar o Filho de Deus. Deus planejou para que a vida do cristão fosse um constante andar no consolo do Espírito Santo. No entanto, não podemos ser consolados quando entristecemos o Espírito Santo com o pecado em nossas vidas. Quando o rei Davi estava em aflição e angústia, escreveu no Salmo 69:20 que procurou alguém para consolá-lo, mas não encontrou ninguém. Que situação triste um filho de Deus buscar consolo e não encontrar. Salomão disse que não tinha um consolador neste mundo. Eclesiastes 4:1 diz: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que me fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Não tinham consolador. Que cena triste. Esta é a sua situação neste momento? Você está com o coração pesado? Você está preocupado e cansado da vida e não encontra consolo ou um consolador? Jó percebeu que seus amigos não podiam sequer oferecer uma palavra de consolo em meio às suas provações. Em Jó 13, versículo 4 e Jó 16:2, ele chama seus pseudo-amigos de médicos que não valem nada, pobres consoladores. Mas, amigos, não importa o quão escuro é o caminho ou quão turbulentas são as águas. O Filho de Deus não busca consolo em vão, porque temos o Consolador, o Espírito de Deus que habita em nós. Anos atrás eu visitei várias vezes a casa de uma senhora idosa que estava muito triste, estava na cama. Ela estava tão doente que tinham que alimentá-la. Ela não podia ler porque estava quase cega. Não podia ouvir também porque tinha problemas em sua audição, por isso era difícil para alguém ler alguma coisa, enfim. Para ouvir o rádio tinham que colocar um volume muito alto. Ainda assim, quando fui visitá-la, ela parecia muito tranquila e feliz. Toda vez que eu saía da sua casa, eu recebia mais bênçãos do que poderia oferecer. Um dia, enquanto estava sentado ao lado de sua cama, perguntei sobre o segredo de sua atitude pacífica e alegre em meio ao seu sofrimento. E sabe de uma coisa? Sua resposta foi muito simples e eu nunca vou esquecer isso. Com um sorriso doce, ela me disse: Pastor, eu estou aprendendo a desfrutar da presença do Espírito Santo. Querido amigo, você está ciente da presença do Espírito Santo? Você está sendo sensível ao seu consolo, à sua voz? Sim, o segredo para triunfar nas tribulações é uma relação íntima com o Espírito Santo que irá fortalecê-lo com todo o poder, de acordo com o seu glorioso poder, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. O consolo do Espírito Santo. Pratique a presença do Espírito Santo de Deus. Muito bem, agora em terceiro temos o consolo dos santos. Nós já vimos o consolo das Escrituras, o consolo do Espírito Santo e agora o consolo dos santos. Há momentos em que Deus se agrada em consolar-nos através de outros crentes, de irmãos em Cristo.
Quando Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica, falou várias vezes sobre o consolo mútuo entre os crentes. Ele disse em 1 Tessalonicenses 2,11: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Ele os estava lembrando que ele enviou Timóteo, que ele chama de nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Capítulo 3, versículo 2. Depois que Timóteo voltou para Paulo com boas notícias, Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Depois que Paulo respondeu às preocupações dos tessalonicenses sobre as coisas importantes da vida após a morte, a imortalidade, a volta do Senhor, ele conclui os 6 poderosos e preciosos versículos com estas palavras em 1 Tessalonicenses 4. Ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É muito importante consolarmos uns aos outros. O ministério da consolação era uma prática comum entre os judeus. Quando a notícia da morte de Lázaro se espalhou, João 11:19 diz que muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. O Senhor Jesus sempre exortou os seus discípulos a buscar o bem-estar dos outros. O espírito de Caim se expressou da seguinte forma: acaso sou eu guarda de meu irmão? Bem, esse espírito é contrário ao de Deus. Sim, meu amigo, você é guarda de seu irmão. Todos nós somos. Quando recebemos um pedido de oração de um ouvinte, nós realmente oramos por este pedido e colocamos isso diante de Deus. Creio que Deus espera de nós um cuidado diário para com o nosso próximo. Nós precisamos uns dos outros. O relacionamento entre os cristãos como membros de um corpo é um relacionamento íntimo. Portanto, todo crente deve buscar o bem-estar de seu próximo. Nós nunca vamos tomar o lugar do Senhor, é claro, entretanto devemos ser sensíveis como instrumentos de consolo para que Deus nos use para consolar os que estão angustiados. Como eu disse antes, eu pessoalmente passei por vários momentos de aflição e necessidade na vida, e eu sou grato pelo consolo que Deus sempre me enviou através de irmãos queridos. Um telefonema, uma visita, um cartão, levanta o ânimo e traz consolo, o consolo que você precisa. Sim, nós somos chamados para consolar os nossos irmãos. Tito foi consolo para Paulo. Talvez você se lembre o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Ele disse: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Eu gosto de ler isso, de saber que Paulo foi consolado com a vinda de Tito. É óbvio que Paulo se alegrou com esta visita e que isto fez algo por ele. Em 2 Coríntios 7:13 ele diz: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Nós necessitamos uns dos outros. Você já reparou que a alegria é contagiante? Temos que admitir que, quando estamos na presença de um crente que irradia a alegria do Senhor, nos sentimos diferentes. Deveríamos ser sempre alegres. A alegria do Senhor promete ser a nossa força, e isso precisamos passar para aqueles que estão em sofrimento. Você é um cristão alegre? Bem, a alegria é um fruto do Espírito, e sem ele não podemos consolar os outros. Você pode imaginar alguém de cara feia, que parece que foi batizado com suco de limão, tentando consolar um irmão em Cristo? Não faz sentido. Precisamos estar no lado da vitória para desfrutar da alegria do Senhor e depois levar bênção para os outros. Tito foi um consolo para Paulo e os irmãos, porque ele tinha um amor, um carinho sincero para com os outros. 2 Coríntios 7:15 diz: e o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante. E por outro lado, Paulo agradeceu a Deus pelo coração de Tito. Veja, esse amor não está instintivamente em nós, mas vem de Deus. Romanos 5:5 diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este amor divino para os crentes espirituais e aqueles que não são, para aqueles que precisam do nosso amor. Paulo foi confortado pelo amor e preocupação de Tito.
Tito teve a oportunidade única de trazer consolo aos outros somente porque ele estava trazendo o único tipo de consolo que ajuda as pessoas, o consolo de Deus. Devemos ser reconhecidos como homens e mulheres cuja presença é de consolo para os outros. Este consolo pode ser demonstrado através de uma visita, de uma oração, de um cartão, um telefonema ou uma gentileza. Amigo, se você pode levar consolo para o outro filho de Deus, faça isso hoje. Não deixe para depois, pode ser tarde demais. Porque você acha que Deus nos consola? Hein? 2 Coríntios 1:4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Se Deus consola você em suas dificuldades e provações, é para que você possa consolar os outros em tempo de angústia. Aqueles que mais sofrem estão melhor preparados para consolar os outros. Este é o propósito de Deus ao nos consolar. Deus o consola para que você possa consolar outras pessoas. Amado, este é um lindo ministério, dado a todo filho de Deus que está disposto a ser usado pelo Senhor para confortar corações angustiados. Não vamos ser egoístas. Nós estamos aqui para conseguir coisas, mas para investir na vida dos outros. Leve os outros à alegria e consolação de Deus. O Dr. J. Vaught disse certa vez: o Senhor nos consola não apenas para nos sentirmos bem, mas para fazer de nós consoladores. E que privilégio temos! Nestes dias de ansiedade, tristeza, separação, há muitas pessoas que precisam do consolo de Deus. Vamos ser canais através dos quais o nosso Pai Celestial possa ministrar seu consolo para aqueles que precisam. Pode ser que hoje haja uma brisa suave em sua vida, mas que amanhã pode se transformar em uma tempestade. Meu amigo, se nós somos consolados e não consolamos a outros que precisam, então estamos pecando. Estamos deixando de fazer algo que é necessário. A Bíblia diz isso em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deus vai nos julgar pelo fato de não aliviarmos o peso de um irmão em necessidade. Nós somos culpados disso? O consolo dos santos. Peça a Deus para ajudá-lo a consolar os outros. Bem, temos visto o consolo das Escrituras, o consolo do Espírito Santo e o consolo dos santos. E agora vamos para o consolo da segunda vinda. Talvez não haja maior esperança que traz ânimo aos corações dos crentes do que a volta de Cristo. Paulo escreveu em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O retorno do nosso Senhor Jesus tem trazido ânimo aos corações de milhares de crentes ao longo dos anos. Os verdadeiros cristãos têm experimentado o consolo das Escrituras, o consolo do Espírito Santo e o consolo dos santos, mas todo filho de Deus tem diante de si a esperança da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 13, ele disse: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Aqueles que não têm Cristo não têm esperança. E quando um ente querido morre, eles ficam sem esperança. Mas quando um filho de Deus experimenta a perda de um ente querido, a esperança não se desvanece. A tristeza vem, sem dúvida, mas não a tristeza que acompanha aquele que não tem esperança. É uma tristeza diferente. Depois Paulo continua dizendo: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pense, que reunião gloriosa aguarda os crentes em Cristo. É claro que a pergunta que todos fazem é: nós vamos nos reconhecer no céu? Amigo, você pode ter certeza disso, nós iremos nos reconhecer no céu. Seremos arrebatados juntamente com eles para estar para sempre com o Senhor.
Alguns anos atrás, eu conheci um jovem que tinha menos de 1 ano de conversão e era casado com uma maravilhosa jovem que aceitou a Cristo Jesus ao mesmo tempo. Acho que eles tinham mais ou menos 30 anos e o rapaz era bem apaixonado pela sua esposa. Agora, este jovem tinha uma preocupação. Ele perguntou certa vez: irmão Strauss, eu tenho um problema. Se eu morrer antes que o Senhor volte, minha esposa pode se casar de novo? E eu respondi: sim. É seu direito e privilégio, conforme Romanos 7. A morte vai dissolver o casamento existente e as responsabilidades inerentes. E ele se preocupava que se sua esposa se casasse novamente, quem seria seu marido no céu? Então eu disse: bom, você não tem que se preocupar com isso, pois no céu não vai haver casamento, conforme disse o Senhor Jesus. O relacionamento conjugal, como conhecemos aqui na terra, não será parte da nossa experiência no céu. Bem, isso o deixou mais tranquilo. Veja, meu querido ouvinte, não haverá nada do nosso estado futuro que produzirá tristeza. O consolo da volta de Cristo é algo que todo filho de Deus deve desfrutar. Bem, agora vamos voltar para a passagem de 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, onde diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, este é o glorioso resultado da aparição de Cristo. Ele vai reunir todos os crentes e nós vamos estar com ele. Portanto, se um homem tinha 2 esposas legitimamente, a primeira morreu, ele se casou novamente. No céu, ele não vai estar em um relacionamento conjugal, mas todos os crentes estarão juntos com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, em 1 Tessalonicenses 4:18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E que palavras? Com as palavras que nos asseguram a vinda de Cristo. Querido amigo, nós temos 4 consolações. Primeiro, o consolo das Escrituras. Leia e estude a palavra de Deus. Segundo, o consolo do Espírito Santo. Pratique a presença do Espírito Santo. Não o entristeça. Se nós, como crentes, pecamos, devemos ir a Deus e confessar o pecado e deixá-lo de lado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certifique se o seu relacionamento com o Espírito Santo não está prejudicado pelo pecado. Confesse o seu pecado e você encontrará a alegria do perdão. Talvez você se lembre do horrível pecado de Davi, do adultério e do assassinato. Ele percebeu que alguma coisa estava faltando em sua vida, não tinha consolo. Este homem passou noite sem dormir, com pecado em sua consciência, foi terrível. E quando ele chegou diante de Deus, ele confessou o seu pecado e disse: devolva-me a alegria da tua salvação. Portanto, enquanto tivermos um bom relacionamento com Deus, teremos o consolo do Espírito Santo, a alegria da nossa salvação. Temos o consolo do Espírito. Terceiro, em seguida temos o consolo dos santos. Agora, não vamos procurar que os outros nos consolem, mas vamos nós consolá-los. Em quarto, nós temos então o consolo da vinda de Cristo. Bom, eu espero que a verdade da palavra de Deus tenha sido de consolo e encorajamento para o seu coração. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. E eu encorajo você a consolar os outros. Que Deus o abençoe e obrigado por ouvir o nosso estudo de hoje. Até o nosso próximo encontro.